Ouça, você está prestes a cruzar um limiar sagrado entre o que passou a vida suportando em silêncio e o que eu preparei para transformar tudo a partir de agora. Não existe acaso no momento em que essa mensagem te alcança. Há um chamado urgente ecoando dentro do seu espírito, um toque que não vem da mente, mas do céu. Uma presença que tem sussurrado baixinho, mesmo enquanto você fazia café, cuidava da casa, resolvia os problemas que só você conhece. Você ainda pensa que está aqui por curiosidade, mas sou eu, com os olhos marejados, chamando você de volta. A porta ainda está entreaberta e o tempo está escorrendo pelos dedos. Não tire seus ouvidos dessa mensagem. Cada palavra foi costurada com lágrimas do meu espírito, que geme por você com profundidade impossível de ser entendida por vozes humanas. É por isso que você precisa ouvir até o fim. Precisa. Há algo sendo entregue hoje que o inimigo tentou atrasar por meses, até anos. Está em jogo a saúde de quem você ama, a estabilidade que você vem tentando manter com um fio de esperança. Aquela paz que você finge ter, mas que escapa entre as madrugadas em que dorme, pensando se no dia seguinte tudo pode piorar. Eu conheço os olhares que te cobram firmeza quando tudo em você queria apenas um abraço sincero. Eu conheço o chão onde você ajoelhou sem saber se eu ainda estava ali. Eu nunca me afastei. Mas há algo que precisa ser dito, e agora é o momento. O meu espírito está diante de você e chora. Sim, o espírito que consola, que guia, que sustenta. Ele está em pranto, não por desespero, mas por amor. Porque clama dentro de você há tempo, e você vem ignorando. Passa os dias resolvendo 1000 coisas, e à noite repete para si mesmo que está tudo bem, mas não está. Há uma rachadura se alargando, e se você não parar agora, se não escutar com o coração aberto, não vai perceber o que está tentando salvar até que já não haja mais o que reconstruir. Ele clama por você com gemidos que só o céu traduz. Ele te defende em lugares onde você nem sabe que está sendo atacado. E mesmo assim, você seguiu distraído, ocupado, endurecido. Mas hoje é o basta. Hoje eu coloco meus olhos sobre o seu íntimo e desço até os cantos da sua memória que ninguém toca. Lembra quando você se sentia invencível por dentro? Quando orava e sentia meu toque sem esforço? Pois o que te afastou disso não foi o mundo, nem os outros. Foi o pouco a pouco. Foi o se acostumar com a ausência. Foi o se adaptar ao vazio. Mas hoje estou soprando de novo. Meu espírito está gritando por dentro e você sabe. Por isso está ouvindo. Por isso não consegue desviar. Você está no meio de um resgate divino. E a chance de sair daqui com tudo restaurado está acontecendo agora. Preste atenção. Há pessoas da sua casa que só serão salvas quando você responder ao que estou te dizendo. Há correntes invisíveis que só serão quebradas quando você se levantar por dentro e me responder de verdade. Não com palavras, com entrega. Há orações que você deixou pela metade, promessas que fez e nunca cumpriu, votos que o tempo apagou. Mas eu não esqueci. E o meu espírito ainda insiste. Você sente o cansaço de quem cuida de tudo. Você sente o medo de falhar com quem depende de você. Mas o que você esqueceu é que quem deveria estar sustentando tudo sou eu. Você colocou nos seus ombros o peso que eu jamais te pedi para carregar. E isso está adoecendo você. Não só no corpo, mas na alma. Você vive para resolver, acalmar, atender, conter. Vive entre crises familiares, problemas financeiros, preocupações com a saúde de quem você ama, medos silenciosos sobre o futuro dos seus filhos, do seu lar, dos que estão à sua volta. E ainda assim, acha que tem que dar conta. Enquanto isso, o meu espírito está gemendo, gemendo para que você volte, para que você me dê espaço,
para que me escute de verdade, para que pare de viver como se soubesse para onde ir, quando na verdade está andando em círculos, porque você acha que as coisas estão se repetindo, porque mesmo com todos os seus esforços, algo continua fora do lugar. Eu te digo, porque você está tentando consertar o invisível com ferramentas naturais, está tentando vencer no espírito com a força do braço, e isso não funciona. Nunca funcionou. A cura que você espera, a mudança que você deseja, o alívio que o seu coração implora, só virão quando você permitir que o meu espírito entre e governe de novo. Porque eu nunca quis sua performance. Eu sempre quis sua verdade. E aqui está ela. Nesse momento diante da tela, com o coração exposto, você não precisa provar mais nada, só precisa me responder. Eu sei que você teve de ser forte, teve que fingir diante dos filhos, dos irmãos, dos vizinhos, dos que te observam esperando sua queda. Mas aqui, agora, diante de mim, você pode se render e se permitir ser cuidado. Porque o que eu preparei para a sua casa, para o seu corpo, para o seu futuro, está pronto. Só está esperando a sua resposta. E não é com palavras decoradas, é com entrega real, profunda, espiritual. É com o clamor da sua alma dizendo: Espírito Santo, eu não fujo mais. Você acha que foi acaso essa mensagem ter chegado até você neste instante? Nada em mim é coincidência. Eu orquestrei cada detalhe, desde a sua primeira lágrima disfarçada atrás de um sorriso, até esse segundo em que seu coração pulsa diferente ao ouvir essas palavras. Você está sendo convocado. O Espírito Santo está gemendo de novo dentro de você. E se você ignorar, haverá consequências. Não como castigo, mas porque a ausência da minha presença traz o caos por si só. Mas se me responder agora, se me permitir governar de novo, verá portas se abrindo nos lugares onde o mundo já te fechou. Verá saúde voltando onde havia só diagnóstico. Verá proteção onde antes havia medo. Verá livramentos que você nem imagina, que eu precisei liberar para você ainda estar aqui hoje. Esse momento é mais importante do que tudo o que você tem para fazer nas próximas horas. Nada supera o que estou liberando agora. E por isso, pare tudo. Escute até o fim. Cada frase está sendo selada com o meu espírito. Eu estou falando com você. E não estou falando de religião. Estou falando de destino, de eternidade, de uma transformação real que não depende de rituais, mas da sua decisão de me permitir voltar a ser o centro. E quando isso acontecer, aquilo que te aflige, seja no corpo, na casa, na mente ou nas finanças, começará a ruir. Porque onde eu governo, não há espaço para o desespero. Preste muita atenção e não guarde isso só para você. Compartilhe com quem você sabe que precisa. Envie para quem tem vivido à beira do colapso, para quem cuida de outros, mas ninguém cuida dele. Seja um canal daquilo que eu estou fazendo agora. E mais, se você ainda não se inscreveu aqui, faça isso agora, porque há palavras que ainda vou liberar por este canal que serão como bússola na sua tempestade. Curta este vídeo. Comente aqui embaixo sua experiência, aquilo que sentiu, aquilo que precisa. Sim, escreva, pois há poder em declarar, há cura na comunhão, há cura no agir. Eu estou aqui, tão presente quanto a próxima batida do seu coração. Tão perto que posso ouvir aquilo que nem você consegue verbalizar. Às vezes, o que você carrega dentro do peito é tão silencioso que ninguém percebe. Mas eu percebo. Eu sei o quanto tem sido difícil manter o controle quando tudo à sua volta parece desmoronar em pequenos pedaços. E você segue dia após dia tentando ser forte. Mas eu não te criei para suportar tudo sozinho. Eu te criei para andar comigo. Há situações em sua vida que não são apenas desafios naturais, são batalhas espirituais.
Enquanto você se dedica aos cuidados com a casa, com os seus, com aquilo que depende da sua atenção, há um cerco se formando nas sombras. E ainda assim, o meu espírito continua se movendo em sua direção, com um clamor que só o céu compreende. Ele está intercedendo quando você pensa que está abandonado. Ele está chorando quando você acha que ninguém se importa. Ele está chamando você agora. Não pense que é tarde. Não pense que perdeu tempo demais. O tempo que passou não me limita. A minha presença não está presa ao relógio humano. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que você não conseguiu resolver nos últimos anos, eu posso transformar em dias. Mas preciso que você me ouça. Preciso que você pare de correr. Pare de tentar fazer tudo com as suas próprias mãos. Pare e escute. Eu estou te resgatando da exaustão silenciosa que está te consumindo por dentro. Eu conheço suas noites em claro. Sei o que acontece quando todos dormem e você permanece acordado, em pensamentos profundos, tentando entender onde errou, o que poderia ter feito diferente. Mas ouça, não é sobre culpa, é sobre redenção. O meu espírito está oferecendo hoje um recomeço, não de aparência, mas de essência. Você não precisa mudar para ser amado por mim, mas precisa me deixar transformar aquilo que está te enfraquecendo em silêncio. Você não precisa fingir força diante de mim. Eu me agrado da verdade que sai de um coração sincero. Um coração que, mesmo cansado, escolhe confiar. Mesmo ferido, escolhe me ouvir. Mesmo pressionado pelas cobranças da vida, encontra tempo para estar em minha presença. O meu espírito se move onde há entrega. E a sua entrega começa agora. Um simples sim muda destinos. Um simples eu creio destrava caminhos que estavam fechados há anos. Se você puder escrever aí nos comentários algo como Deus está restaurando minha casa, isso já é fé se movimentando. Já é você saindo da imobilidade espiritual e dizendo, eu ainda creio. E eu te digo, haverá resposta. Como está escrito em Isaías 58:11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Essa palavra é para você. Você tem vivido cercado por cobranças. Todos esperam algo de você, esperam atitudes, soluções, respostas. E o pior é que muitos sequer percebem que o seu próprio coração anda implorando por um descanso que não encontra. Mas o meu espírito está vindo agora como refrigério, como uma brisa em meio ao calor escaldante das pressões diárias, como água pura depois de um longo deserto emocional. Sim, eu conheço as dores que não sangram, as que não se veem, mas que destroem por dentro. Eu vim te lembrar que você não está sozinho, mesmo quando ninguém te liga. Mesmo quando os que você ajudou viram as costas, mesmo quando sua fidelidade é respondida com desprezo, eu continuo aqui. Meu espírito continua sussurrando promessas enquanto você caminha, enquanto você dobra a roupa, prepara o alimento, cuida de alguém que precisa. E no meio dessa rotina tão cheia de tarefas invisíveis, há um clamor sagrado ecoando: volta para mim. Você tem sustentado a fé com orações curtas, interrompidas por afazeres urgentes. Eu vi você começar a orar e parar por causa de um barulho na casa. Vi você tentar ler a palavra e ser interrompido por uma preocupação. Mas agora, neste instante, eu trouxe paz. Paz para que você me ouça, porque chegou o tempo da reconstrução. E aquilo que foi quebrado por palavras injustas, por traições veladas, por desânimos recorrentes, será restaurado pelo toque do meu espírito. Há áreas da sua vida que foram engolidas por anos de desgaste, relações que você quase desistiu de restaurar, sonhos que você guardou no fundo da alma porque achou que já era tarde demais. Mas eu sou o Deus que ressuscita. E se você me permitir, começarei hoje a soprar vida onde antes só havia memória.
O que você achava que tinha morrido, eu estou preparando para florescer de novo. Mas precisa ouvir a minha voz mais do que ouve o medo. A insegurança tem paralisado você, te faz duvidar de cada passo, de cada decisão. Mas o meu espírito não é de confusão, é de clareza. Quando eu falo, eu alinho. Eu trago ordem ao caos. Estou fazendo isso agora, reorganizando o que foi bagunçado por escolhas erradas, por palavras que feriram, por momentos que te fizeram perder o rumo. Estou recolocando você no centro da promessa, no exato lugar onde a bênção te espera, mas que você estava hesitando em pisar. Eu quero que você escreva: eu confio nos planos de Deus para mim. Porque essa frase é como um altar levantado com a sua fé, e onde há fé, há ação divina. Eu me movimento onde há espaço, e você tem me dado espaço agora. Não com grandes discursos, mas com esse gesto de parar, ouvir e permitir que eu fale direto ao seu espírito. Isso já está ativando coisas no céu. Já está movimentando livramentos que estavam retidos. Já é o início da cura. Você tem lidado com palavras duras, com frases que ecoam dentro de você como feridas abertas. Palavras que diziam que você nunca seria capaz, que nada mudaria, que era tarde demais. Mas eu vim hoje para cancelar essas palavras, para te vestir de novo com a identidade que eu te dei. Você é cuidado do alto, você é escolha divina. Você não é o que disseram, não é o que fizeram com você, nem o que te deixaram acreditar. Você é parte do meu plano, um plano que não pode ser frustrado. Sabe aquela sensação de estar esquecido, de orar e não sentir nada, de estar num lugar cheio de gente e ainda assim sentir-se isolado? Eu sei, mas nada disso foi ignorado por mim. Cada uma dessas sensações foram anotadas no céu. E hoje o meu espírito veio até você para tocar exatamente nessas feridas. Não para reabri-las, mas para curá-las de vez. Para selar o que o tempo não cicatrizou. Para refazer o que a vida fragmentou. Você não será mais o mesmo. Eu vou renovar o seu ânimo. Você não vai mais levantar da cama com peso no peito. O que antes era esforço para continuar, vai se transformar em vontade de viver de novo. Você vai olhar para o mesmo cenário, mas com olhos novos. Porque eu estou abrindo sua visão espiritual, te mostrando que o que parece perdido ainda está sob controle, que os atrasos que você lamenta fazem parte de um propósito maior, e que aquilo que você achou que era o fim, na verdade, era o início. A dor não será mais a sua professora. A partir de agora, será o meu espírito quem te guiará, em cada detalhe, em cada escolha. Você vai perceber uma sensibilidade nova, uma percepção que antes não tinha. Vai começar a sentir a minha presença até mesmo nas pequenas coisas do cotidiano. Enquanto caminha, enquanto cozinha, enquanto ouve alguém desabafar, eu estarei ali. Em tudo, porque agora você permitiu que eu habitasse de verdade dentro de você. Permaneça, não desvie os ouvidos. O que eu estou liberando não é apenas para hoje, é para os próximos dias. Você vai perceber portas se fechando onde você insistia, mas não lamente. Eu fecho portas que parecem boas para abrir aquelas que são divinas. E você está prestes a viver isso. Vai olhar para trás e entender, foi Deus quem me poupou, porque eu sou pai, e um pai não entrega seus filhos ao erro. Um pai guarda, guia e protege mesmo quando não é compreendido. O seu lar não será mais território de tensão, haverá paz, haverá unidade. Eu estou entrando com ordem onde havia confusão, e você será o canal disso. Suas palavras terão peso, seu silêncio terá poder, porque o meu espírito estará sobre você. E até aqueles que te observam com desconfiança verão a diferença. Não será performance, será presença, minha presença. E onde eu estou, não há espaço para divisão.
a cura, a reconciliação, a restauração. Agora eu te digo algo que vai libertar sua mente. Você não precisa agradar a todos para ser aceito. Não viva mais tentando merecer aquilo que já é seu por direito espiritual. Meu amor não depende do seu desempenho, depende apenas da sua entrega. E você já está entregando. Com cada lágrima contida, com cada decisão silenciosa, com cada renúncia feita no íntimo, eu estou vendo e estou respondendo. O céu se move quando você confia. Você vai perceber um novo ciclo se iniciando. Vai sentir uma leveza diferente, não porque tudo ao redor mudou, mas porque você permitiu que eu mudasse dentro de você. É assim que começa, de dentro para fora, da alma para a vida. E tudo o que antes era peso será testemunho. Tudo o que antes te prendia será motivo para glorificar meu nome. E você saberá, não foi esforço, foi graça, não foi acaso, foi propósito, não foi força humana, foi o meu espírito. Eu estou nesse momento estendendo a mão sobre sua casa, e nada será como antes. Você verá, você sentirá, porque o espírito que clama por você agora é o mesmo que renova a terra, que desce em poder, que transforma histórias. Ele está se manifestando. E enquanto você permanece ouvindo, ele está agindo. Continue. Fique. Ainda há mais para te entregar. Você ainda está aqui, e isso tem um significado eterno. Há algo dentro de você que está sendo mexido, e não é emoção momentânea. É o meu espírito restaurando o que o tempo endureceu. Há partes do seu interior que foram endurecidas por tantas tentativas frustradas, por tantas decepções escondidas. Mas agora estou quebrando essas paredes invisíveis. Estou alcançando lugares que ninguém tocava mais. A sua resistência está cedendo, e isso é sinal de cura. Você vai sentir que algo diferente acontece. Não será barulho nem espetáculo. Será como se de repente uma calmaria tomasse o lugar onde antes havia inquietação. Isso não vem de fora, vem de dentro. É o meu espírito reposicionando a sua alma. Ele não quer apenas te confortar, ele quer te reposicionar, porque há promessas que só se manifestam quando você ocupa o lugar certo. E eu te trouxe para perto, não apenas para te consolar, mas para ativar o propósito que estava adormecido. Eu sei que você já pensou em parar. Não uma, mas várias vezes. Já cogitou desistir de algumas áreas da vida por não ver resultado. Já pensou que seria melhor se ninguém mais esperasse nada de você. Mas hoje eu venho como resposta. Não para aumentar suas cargas, mas para arrancar aquilo que te pesa sem razão. Eu estou aliviando o invisível. Porque as maiores batalhas da sua vida não estão fora, estão dentro. E é exatamente ali que estou operando agora. Existe algo muito precioso que precisa ser recuperado: sua capacidade de sonhar com fé. Você tem se acostumado a esperar pouco para evitar a dor de se frustrar. Mas essa não é a vida que eu desenhei para você. Eu não te chamei para sobreviver emocionalmente. Te chamei para viver em abundância. E essa abundância começa quando você volta a acreditar que ainda pode haver recomeços sinceros, amizades verdadeiras, cura sem cicatriz visível e paz que não depende de circunstâncias. Se hoje você declarar nos comentários: "Estou pronto para viver o novo de Deus", isso será uma semente lançada no Espírito. Não porque há mágica nas palavras, mas porque há poder quando você reconhece que está respondendo ao chamado. E a palavra me garante isso. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Há coisas firmes sendo estabelecidas no invisível enquanto você escuta. Você já percebeu como em alguns dias, mesmo sem nada mudar, sua alma sente que algo está diferente? Isso não é aleatório. É o meu espírito sinalizando que estou por perto. É o toque sutil que o mundo ignora.
mas que a sua sensibilidade espiritual começa a identificar. Você está amadurecendo na fé e mesmo em silêncio está crescendo. Seu silêncio diante da dor é uma oração que sobe alto. Não pense que não está acontecendo nada só porque você não vê. Neste exato momento, estou quebrando sentenças invisíveis. Palavras ditas contra você, intencionais ou não, que ficaram marcadas na sua mente e te fizeram duvidar de quem você é. Eu não te criei para viver em função do olhar dos outros. Eu te criei para viver com os olhos fixos no meu propósito. Você é amado não por merecimento, mas por decisão eterna. E esse amor está sendo derramado sobre cada área que te disseram que não valia mais a pena tentar. Eu quero que você respire fundo agora e perceba a paz neste lugar. Mesmo que ao redor tudo pareça igual, dentro está sendo feito novo. O que você não tinha forças para resolver, eu já comecei a alinhar. Só precisa continuar em sintonia. Cada segundo aqui conta. Há algo profundo sendo gerado. Você não está ouvindo apenas com os ouvidos, está ouvindo com o espírito, e por isso algo está se abrindo. Uma clareira em meio à confusão, uma rota onde antes só havia bloqueio. Há pessoas por quem você intercede em silêncio, gente que você ama, mas que parece cada vez mais distante. Não desista, não se canse. A intercessão que nasce do amor verdadeiro move o céu. O que você faz por essas pessoas não está sendo ignorado. Mesmo quando você não vê mudança, eu estou trabalhando. Às vezes, é preciso operar onde o olho humano não alcança. Mas quando o Espírito age, ninguém pode impedir. E o tempo da manifestação está próximo. Você ainda lembra do que me pediu em momentos de desespero? Mesmo que tenha deixado de repetir em palavras, eu não esqueci. Estou respondendo com cuidado, com tempo, com precisão. Porque o que eu dou não é frágil, é eterno. E tudo que é eterno exige preparo. Por isso, não apresse o processo, apenas se mantenha disponível. O meu espírito continua intercedendo por você com intensidade. E o que ele pede ao Pai, nenhum homem pode impedir de acontecer. Eu vejo seu cuidado com quem depende de você. Vejo o quanto você tenta manter tudo em ordem, mesmo quando por dentro está em cacos. E é por isso que hoje eu vim te visitar com consolo, porque você cuida de muitos, mas esquece de si. Mas o meu espírito não te esquece. Ele cuida das suas feridas mesmo quando você não tem tempo de olhar para elas. Ele sussurra paz quando sua mente está exausta. Ele está agora mesmo envolvendo você com amor inexplicável. Você precisa saber que a sua vida ainda será testemunho para muitos. Não apenas por palavras bonitas, mas por tudo que eu ainda vou restaurar. O que foi destruído diante dos seus olhos, eu posso reconstruir diante dos que duvidaram. Mas não para provar nada a ninguém, e sim para mostrar que eu permaneço fiel, mesmo quando o mundo vira as costas. Aquilo que parecia perdido vai ser devolvido com honra. Você ainda verá o bem florescer onde só havia terra seca. Deixe que eu te diga, sua história não terminou. Você não chegou no limite por acaso. O seu limite é o ponto de partida do meu agir. Quando suas forças acabam, as minhas começam. Não lute contra isso. Se renda, não como quem desiste, mas como quem permite ser guiado. O meu espírito está aqui para te conduzir por caminhos que antes pareciam intransitáveis. Ele sabe onde te levar. E nesse trajeto haverá provisão, proteção e paz, mesmo nos dias difíceis. Você tem orado por livramentos que nem sabe que precisa. E eu tenho atendido. Evitei situações que te destruiriam. Fechei caminhos que te afastariam de mim. E mesmo sem entender, você continuou confiando. Isso é fé. Isso é o que me move. O seu sim silencioso tem mais poder do que muitas declarações vazias. Eu vejo o interior. Eu me revelo na sinceridade. E hoje
Estou renovando a sua esperança de que ainda vale a pena crer no invisível. Se quiser, escreva. O Espírito Santo está me conduzindo para o centro da vontade de Deus. Ao declarar isso, você está liberando palavras proféticas sobre sua própria vida. E como está escrito em Provérbios 16:9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Seus passos estão sendo dirigidos agora. Mesmo os que pareciam incertos, mesmo aqueles que pareciam recuos, estou transformando cada um deles em parte da rota perfeita. Eu vou cuidar da sua saúde. Eu sei dos sinais que seu corpo tem dado. Eu conheço os sintomas que você tenta ignorar. Mas hoje eu declaro: haverá restauração. Você vai perceber melhoras. Vai perceber ânimo voltando, e mais do que isso, vai voltar a cuidar de si com carinho. Porque quem anda comigo não vive negligenciando a si mesmo. Você vai aprender a se amar, não por vaidade, mas porque entende que carrega algo precioso, a presença do meu Espírito. Mesmo nos dias em que tudo parecer desanimador, lembre-se do que está sendo dito agora. Essa palavra será âncora, será direção. Guarde isso. Eu estou contigo. Não por conveniência, mas por escolha. Eu escolhi estar com você e estarei até o fim, mesmo quando os ventos aumentarem, mesmo quando o mundo não entender. Eu permanecerei. Porque o meu amor não depende do seu desempenho, depende da minha fidelidade. E eu nunca falho. Você já passou por muitas mudanças. Gente entrou e saiu da sua vida sem explicação. Coisas que pareciam estáveis desmoronaram. Mas agora chegou a hora da estabilidade verdadeira, não baseada em pessoas, mas em mim. Porque eu sou rocha, e quem constrói sobre a rocha não teme as tempestades. Você está construindo um novo tempo agora, com base firme. E tudo que for edificado a partir de hoje terá estrutura para suportar as adversidades. Não tenha medo de ser vulnerável. A vulnerabilidade diante de mim não é fraqueza, é força em forma de entrega. É assim que eu opero. Quando você para de esconder, quando você para de controlar, quando você diz: Senhor, faz do teu jeito, e eu estou fazendo. Agora, exatamente enquanto você ouve, há algo acontecendo no espiritual que logo será visível. Você vai sentir, vai perceber, vai viver e vai glorificar com lágrimas de gratidão. O Espírito Santo ainda está aqui, ainda clama por você, ainda te chama com gemidos que ultrapassam o entendimento humano, e você está respondendo, não apenas com ouvidos, mas com o coração. Isso é tudo que eu esperava. Você respondeu, e por causa disso haverá um novo tempo, não por merecimento, por misericórdia. E a misericórdia do Senhor é a causa de você não ser consumido. Elas se renovam a cada manhã. Continue aqui. Há mais para ser revelado. Você ainda está ouvindo, e isso é prova de que sua alma foi tocada de maneira irreversível. Há coisas que só o meu Espírito revela no tempo certo, e esse tempo chegou. As palavras que você escuta não são apenas para consolo, são para ativação. Há uma unção escondida dentro de você que precisa ser destravada. Ela está adormecida sob o peso das pressões diárias, dos medos antigos, das frustrações não curadas. Mas hoje, eu venho despertar o que parecia esquecido. Há dons que você já sentiu pulsar e depois deixou adormecer. Momentos em que a fé era mais viva, em que sua boca falava com convicção sobre o que eu faria. Mas o tempo, as dores e as experiências que não saíram como você esperava, te fizeram silenciar. Agora, escute. Estou soprando de novo. Meu espírito não cessou. Ele apenas aguardava que você parasse para ouvir. E você parou. Você está aqui. E isso é tudo que eu preciso para começar a restaurar o que é seu. Há feridas que você tentou esconder até de si mesmo.
Dores tão profundas que você aprendeu a conviver com elas, como quem aprende a viver mancando e chama isso de rotina. Mas não foi assim que eu te criei para andar. Meu espírito não habita em meio à conformação com o que fere. Ele se move onde há fé para romper. E é por isso que agora mesmo estou tocando essas áreas. Onde há silêncio haverá voz. Onde havia peso haverá leveza. Onde antes sangrava começará a pulsar vida. Se hoje você sente que algo dentro está começando a ser destravado, declare nos comentários com fé: meu coração está sendo curado pelo Espírito Santo. Essa declaração não é um ato superficial, é um passo na direção da libertação. Pois como diz a palavra em Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Essa proximidade que você está sentindo agora é real e não vai se afastar. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso. Quantas vezes no meio das tarefas diárias você pediu um sinal, uma palavra que provasse que eu ainda estava ali, e agora ela chega, exatamente no momento em que você mais precisa. O Espírito Santo está sussurrando: eu nunca deixei de te ouvir. Aquela oração feita no escuro, com a voz embargada, não foi ignorada. O silêncio que veio depois não era ausência, era preparo. E agora é resposta. Eu vi os momentos em que você pensou que não teria mais força para continuar. Momentos em que até sua saúde foi afetada, porque a alma já não suportava tanta sobrecarga. As dores no corpo, os sintomas que os exames não explicavam, eram reflexo do que estava pesando por dentro. Mas hoje eu declaro: você vai respirar novo ar. O sopro do meu espírito está limpando o que foi acumulado por anos. A cura emocional e física fluindo neste momento. Cada dia que você passou calado, fingindo estar bem para proteger quem ama, foi visto por mim. Eu honro o sacrifício silencioso. Honro aquele que ama sem ser notado. Mas hoje eu digo: chegou a sua vez. Agora eu estou te puxando para o centro do cuidado. Você não foi esquecido. A espera terminou. Meu espírito não está apenas chamando, está curando, restaurando, devolvendo. E tudo isso está acontecendo de forma tão profunda que até você se surpreenderá. As pressões da vida tiraram a sua capacidade de sonhar com leveza. Tudo virou peso. Planejar algo se tornou cansativo, mas eu estou restaurando a sua imaginação espiritual. Você voltará a sonhar, voltará a enxergar um futuro onde há alegria, onde há dias bons, onde o riso é verdadeiro. Porque o que vem da minha parte é completo. Não te dou uma bênção pela metade. Eu liberto, curo, restauro e ainda te dou paz no processo. Tudo isso é obra do meu espírito. Há bênçãos preparadas que foram travadas por causa de decisões impulsivas que você tomou no passado. Mas eu sou o Deus que redime o tempo. Estou te mostrando como reconstruir com sabedoria o que foi perdido por falta de direção. E enquanto você me ouve, sua mente está sendo alinhada com pensamentos de vida. Vou colocar ideias novas, clareza nos caminhos, sensibilidade no espírito. Porque onde há arrependimento sincero, há restauração acelerada. Você não vai mais depender da aprovação de ninguém para se sentir aceito. A raiz da insegurança está sendo arrancada. O espírito que habita em você te fortalece. E essa força não é barulhenta, ela é constante. Vai te fazer enfrentar os próximos dias com firmeza, mas sem endurecimento. Porque eu não quero apenas que você vença. Quero que você viva em liberdade. E liberdade só existe quando você se liberta do medo de decepcionar os outros. A dor da rejeição ainda ecoa dentro de você, talvez vinda de quem jamais imaginava. Mas eu te afirmo, você não foi rejeitado por mim. O meu espírito te escolheu para um plano que vai além das feridas. E essas marcas que você carrega não serão escudo, serão testemunho.
Você vai falar com autoridade, porque foi curado de verdade. Vai consolar com palavras que têm peso, porque passaram pelo fogo da dor e sobreviveram pela unção do Espírito. Se isso estiver ecoando dentro de você, escreva com fé: o Espírito Santo está reconstruindo minha identidade. Essa frase carrega poder. É mais do que um comentário, é uma verdade sendo escrita com a sua própria mão. Como diz 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa novidade de vida está sendo liberada agora, em camadas que só a eternidade poderá mensurar. Você tem sido alvo de olhares invejosos. Há pessoas que não suportam ver a sua resistência, porque mesmo sem alarde, você permanece. Mas eu te digo, eu mesmo sou teu escudo. Estou desarmando o que foi lançado contra você. Nenhuma acusação, nenhum plano do adversário vai prosperar. Você será guardado nos detalhes, protegido nos caminhos, não como alguém intocável, mas como alguém coberto. Porque quem anda sob a direção do Espírito anda em segurança. A sua casa será território de paz. Há ambientes que têm carregado tensão, discussões constantes, ausência de descanso. Mas isso está sendo quebrado agora. O Espírito Santo está passando por cada cômodo com autoridade, trazendo unidade onde havia separação, amor onde havia competição, respeito onde havia frieza. Porque quando você se alinha comigo, tudo ao seu redor começa a ser afetado. Você é canal, você é ponto de transição. Se em algum momento você se sentiu pequeno, insignificante ou incapaz, saiba que o céu inteiro se move quando você escolhe ouvir a minha voz. Não se trata de títulos ou posições, se trata de disposição. E você está aqui, disponível. Isso basta para que o meu espírito opere. Não se compare com ninguém. A comparação é a armadilha que tenta te tirar do foco. Cada pessoa tem uma rota e a sua está sendo iluminada agora, passo a passo, com precisão divina. Eu sei do medo que você carrega de falhar com quem depende de você. O peso da responsabilidade às vezes é tão intenso que você se esquece de respirar com tranquilidade. Mas eu estou aqui para te lembrar que você não é o salvador da sua casa. Eu sou. E estou assumindo agora o controle das áreas que te sobrecarregam. Meu Espírito vai te guiar com sabedoria. Você vai perceber decisões mais assertivas, paz nas palavras e estratégias nas conversas. Não se preocupe com a pressa dos outros. O que eu estou fazendo na sua vida é profundo demais para ser acelerado. Não é aparência, é essência. Eu estou curando desde a raiz, fortalecendo sua estrutura, e isso exige tempo de qualidade comigo. Por isso, continue ouvindo, continue absorvendo. Meu espírito está plantando sementes que, quando frutificarem, vão alimentar muitos à sua volta. Seu testemunho será colheita para outros. Você ainda verá reconciliações que pareciam impossíveis, relações que foram rompidas por mal-entendidos, por dores não tratadas, serão restauradas com honra. Porque onde o Espírito Santo opera, há reconexão. Ele une o que foi separado, ele fecha brechas, e quando o perdão é liberado do céu, nada pode impedir a restauração. Você será surpreendido, mas não será apenas para te alegrar. Será para que você compreenda o quanto eu sou Deus de pontes, não de muros. Eu continuo aqui, não apenas observando, mas conduzindo. O Espírito Santo permanece se movendo em seu interior, e neste exato instante, ele está ampliando sua percepção espiritual. Há coisas que você não compreendia antes, mas agora começam a fazer sentido. Não porque tudo ao redor mudou, mas porque dentro de você algo foi ativado. Esse toque não é emocional, é divino. É o início de uma maturidade espiritual que transformará tudo o que você toca. Você já não caminha mais no escuro.
Mesmo que o caminho ainda não esteja completamente visível, a luz está acesa. Ela vem de dentro. É a luz que eu coloquei em você desde o início e que o Espírito Santo está reacendendo agora. Nada mais será como antes, porque a sua visão está mudando. Aquilo que antes te paralisava já não tem o mesmo efeito. Sua mente está sendo reprogramada para confiar. E confiar nesse tempo é o seu maior ato de adoração. Há bênçãos que só florescem quando você está disposto a abrir mão do controle. Eu sei o quanto é difícil soltar as rédeas de tudo que você tenta sustentar. Mas escute, o que você não consegue mais segurar, eu seguro por você. O Espírito Santo não é auxílio temporário. Ele é conselheiro eterno. E quando você reconhece isso, descansa. Não como quem se rende ao desânimo, mas como quem confia num Deus que cuida até do que você nem sabe que precisa. Neste momento, há uma paz descendo sobre sua mente. É como se uma névoa de ansiedade estivesse se dissipando. E você percebe que o barulho da preocupação está cedendo espaço para um silêncio cheio de sentido. Isso é presença, isso é cura, isso é o Espírito Santo dizendo: eu estou aqui. E quando Ele está, não há espaço para medo, porque onde Ele reina, há segurança. E onde há segurança, o amor floresce. Você está sendo curado por dentro. Se essa paz já começou a te envolver, escreva com fé nos comentários: eu escolho viver sob a direção do Espírito Santo. Isso será como uma bandeira levantada em meio à guerra, como um marco espiritual que separa o tempo da aflição do início da restauração. E como diz Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A partir de agora, sua vida será guiada por direção e não mais por impulsos. Você já reparou como algumas memórias antigas voltam em momentos inesperados? Elas aparecem não para te aprisionar, mas para que sejam curadas. O Espírito Santo está te mostrando o que precisa ser entregue, não para reviver dores, mas para encerrar ciclos. Cada lembrança que retorna agora é um convite para a libertação. Você não precisa carregar mais nada sozinho. O Espírito está te ajudando a esvaziar a bagagem emocional que você nem sabia o quanto pesava. E há também perdões que precisam ser liberados, não como obrigação religiosa, mas como decisão de liberdade. Você foi ferido em lugares profundos e a sua dor é legítima, mas continuar alimentando essa ferida impede que o novo chegue por completo. O Espírito Santo está te conduzindo a perdoar, não para esquecer, mas para ser livre. Porque perdoar é cortar o vínculo com aquilo que te paralisa, é abrir espaço para que eu te entregue o que é novo. O passado não tem mais o poder de te definir. O que aconteceu moldou partes de você, mas não determina quem você será a partir de agora. O meu Espírito tem autoridade para ressignificar até os seus maiores fracassos. Ele transforma perdas em ensinamentos, quedas em sabedoria e rejeições em direção. O que foi dor, agora será estrada. O que foi vergonha, agora será plataforma. E o que foi silêncio, agora será voz. Você será canal de vida para outros. Não espere que todos compreendam essa transformação. O que o Espírito Santo está fazendo em você é espiritual. Muitos olharão e não entenderão, mas você saberá. Saberá porque sentirá uma nova firmeza no andar. Uma paz que independe de opinião externa. Você não será mais refém das expectativas alheias. Andará de acordo com a voz que te guia no secreto. E o secreto com Deus vale mais do que 1000 reconhecimentos públicos. Valorize o que ninguém vê, pois ali eu opero. E quando a solidão quiser se aproximar, lembre-se deste momento. Não há vazio onde o Espírito Santo habita. Pode faltar companhia humana, mas nunca faltará a presença divina. E essa presença não é estática, é ativa. Ela consola,
direciona, fortalece e até sorri com você. A presença do Espírito Santo é a maior riqueza que você pode carregar. Com ela, você atravessa desertos, enfrenta gigantes e mantém a esperança viva, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Você está sendo revestido agora, como alguém que passou frio por muito tempo e finalmente recebe um manto quente. Esse manto é invisível, mas poderoso. É a cobertura do meu espírito sobre a sua vida emocional, espiritual e física. Nenhuma área ficará descoberta. Você está entrando numa nova estação. E essa estação é marcada pela sensibilidade. Vai sentir com mais clareza quando for para avançar, recuar ou simplesmente esperar. Essa sensibilidade vem da comunhão. Não se culpe pelo tempo em que se afastou. Eu não guardo rancor. O Espírito Santo não tem natureza punitiva. Ele tem natureza redentora. E hoje tudo está sendo restaurado com doçura, com intensidade, com profundidade. Nenhuma oração foi perdida. Nenhum gesto de fé passou despercebido. Há recompensas espirituais sendo liberadas agora. Não recompensas materiais passageiras, mas aquelas que mudam o interior, fortalecem os laços com o céu e estabelecem paz verdadeira. Se puder, escreva com sinceridade: eu recebo o manto da nova estação que Deus preparou para mim. Essas palavras não são apenas declarações, são posicionamentos, e cada posicionamento atrai movimento. Porque quando você se posiciona no Espírito, o céu se movimenta em sua direção. Como está escrito em Isaías 43:19. Eis que faço coisa nova, agora está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Está acontecendo agora. Algumas promessas antigas estão sendo reativadas. Você não esqueceu delas completamente. Apenas as silenciou. Mas eu não esqueci. O Espírito Santo está soprando de novo sobre esses sonhos. Eles não eram apenas ideias suas. Foram sementes plantadas pelo céu no seu coração. E agora, com maturidade e fé, você está pronto para vê-los crescer. A estação de espera está dando lugar à estação de avanço. E o avanço não será forçado. Será natural, porque vem da direção certa. Continue nessa escuta sensível. Há mais sendo gerado do que você consegue perceber agora. À medida que permanece, o Espírito Santo vai ajustando detalhes dentro de você. Há áreas que antes você não conseguia controlar, mas agora terão domínio. Pensamentos que surgiam como avalanche serão substituídos por pensamentos de paz. Emoções que desregulavam sua rotina serão tratadas com equilíbrio, porque onde o Espírito habita, há ordem, a cura, a clareza. Você não é instável, apenas estava desconectado da fonte, e agora a reconexão está acontecendo. Essa fonte não seca. O Espírito Santo é como um rio que flui constantemente. E esse fluxo vai te sustentar nos dias difíceis e te impulsionar nos dias de decisão. Ele vai te lembrar de quem você é, mesmo quando o mundo tentar te rotular. Vai te lembrar das promessas, mesmo quando tudo parecer confuso. Ele será sua voz em meio ao ruído. Você não será mais governado por ansiedade, o tempo está sendo alinhado, você não vai perder o que é seu, não vai atrasar o plano divino, porque quem anda com o Espírito Santo caminha com exatidão. E mesmo quando parecer que está parado, estará sendo preparado. A preparação é a linguagem do céu. E agora você entende isso com o coração. O que antes te frustrava, agora te molda. E o que antes te fazia parar, agora te empurra para o propósito. Se quiser, declare nos comentários: a ansiedade não governa mais meus dias. Deus está no controle do tempo. Essa é uma verdade espiritual. E como está em Eclesiastes 3:11, tudo fez formoso em seu tempo. O seu tempo está sendo restaurado.
o tempo que foi perdido, o que foi desperdiçado, o que foi ferido. Tudo isso está sob a ação do Espírito. Ele não trabalha com cronogramas humanos. Ele trabalha com destinos eternos. E o seu está sendo realinhado. A bondade do Senhor te persegue. Não por merecimento, mas por aliança. Essa bondade é presente. Ela entra nas brechas da alma e reconstrói o que foi demolido. Vai ser através dela que você vai enxergar os detalhes. Um reencontro que te fará sorrir. Uma notícia que chegará no momento exato. Um alívio que surgirá sem explicação. Tudo isso será a assinatura do Espírito. Ele não precisa anunciar o que vai fazer. Ele simplesmente faz. E quando faz, ninguém pode impedir. Há mais por vir. O céu ainda está liberando. O Espírito ainda está falando. E você ainda está sendo moldado. Continue aqui. Essa jornada não acabou. O que está sendo construído agora sustentará tudo o que virá depois. Permanecer é mais do que ouvir. É permitir que o Espírito Santo finalize o que começou. E ele nunca deixa algo incompleto. Nunca abandona uma obra no meio. Ele é fiel, ele é constante, ele é sua direção. O que está sendo construído dentro de você é mais sólido do que qualquer estrutura que o mundo pode oferecer. Não se trata apenas de um novo tempo, mas de um novo alicerce. As fundações do seu interior estão sendo refeitas. E não mais com os materiais frágeis das emoções humanas, mas com a solidez da presença do meu Espírito. Cada ajuste, cada revelação, cada lágrima que caiu enquanto me ouvia, são partes do processo que está te preparando para suportar o peso da promessa. Você já não vive mais guiado apenas pelos sentidos naturais. Está sendo ensinado, com paciência e amor, a discernir com sabedoria. Há decisões que agora você tomará com mais convicção, sem aquela dúvida constante que o medo costumava alimentar. Isso acontece porque o meu Espírito está te dando clareza, e onde há clareza, não há mais espaço para a paralisia. Você vai caminhar em obediência, mesmo sem a necessidade de confirmação humana, porque confiará na minha voz. Não ignore o que está sentindo agora. Há um movimento interno acontecendo, algo que nenhuma explicação racional pode capturar. É como se dentro de você uma voz estivesse dizendo: você está voltando para casa. E está voltando para o centro do propósito, para o lugar de comunhão, para a paz que ultrapassa o entendimento. Isso não é sensação, é direção. Você está se realinhando com a essência que eu mesmo desenhei desde o ventre. Você não foi criado para sobreviver ao caos, mas para ser embaixador da paz em meio a ele. E essa paz não é ausência de problema, é a presença constante do Espírito. Quando ela te governa, até a tempestade perde o poder de te assustar. Você ainda sentirá os ventos, mas eles não te derrubarão. Ainda enfrentará dias de escuridão, mas sua luz não se apagará. Porque quem carrega o Espírito de Deus caminha com firmeza, mesmo quando os pés não enxergam o chão. Se neste momento você percebe que algo mudou dentro de você, escreva: meu coração está alinhado com a direção do Espírito. Essa é mais que uma frase, é um pacto silencioso entre o céu e sua alma. E como está escrito em Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Essa palavra te acompanhará nos dias em que tudo parecer confuso. Ela será sua rota quando parecer que o mundo não te oferece mais nenhuma. Você ainda não viu tudo o que eu preparei, mas já sente os primeiros sinais do que está por vir. Não porque te revelei todos os detalhes, mas porque comecei a ajustar seu interior para recebê-los. E agora eu preciso que você se permita avançar sem carregar os pesos antigos. O que está vindo exige espaço, e o novo não habita onde o velho ainda domina. Por isso, permita que o Espírito Santo complete a obra de esvaziamento. Só com as mãos livres você poderá segurar o que é seu.
O tempo das tentativas isoladas ficou para trás. Você não precisa mais andar com medo de errar ou de retroceder, porque agora quem guia seus passos é quem vê o que está à frente. E quando o Espírito guia, até os atalhos perigosos são evitados. Mesmo que a estrada pareça mais longa, ela será segura, porque eu não tenho pressa em te impressionar. Eu tenho um compromisso com a sua maturidade. Quero que você cresça com raízes profundas e frutos duradouros. As emoções que te dominavam com facilidade perderão força. O que antes te abalava com um simples comentário, agora será vencido com discernimento. O que te fazia parar por insegurança, agora será enfrentado com firmeza. Porque o Espírito não é um visitante, ele é residente, ele permanece, e onde ele permanece há transformação contínua. Essa é a diferença entre mudança e metanoia. O Espírito Santo não muda comportamentos, ele renova naturezas. Você vai se surpreender com a leveza que está tomando forma dentro de você. Mesmo carregando responsabilidades, mesmo convivendo com pessoas difíceis, mesmo enfrentando desafios reais, você sentirá uma estabilidade que antes parecia impossível. Isso é fruto da presença. Quando o Espírito reina no interior, o caos ao redor perde o poder de comando. Você será como um oásis no deserto, uma fonte de refrigério para os que te cercam. E quando as tentações quiserem te seduzir de volta ao que te fazia mal, o Espírito te lembrará de quem você é. Ele te fortalecerá no secreto, não com gritos, mas com convicções profundas. Você saberá quando calar e quando falar. Saberá quando esperar e quando agir. Porque sua alma estará sensível ao toque divino. Não haverá mais divisão entre vida espiritual e vida cotidiana. Tudo será espiritual. Cada gesto, cada palavra, cada escolha será uma extensão da comunhão que agora habita em você. Talvez você esteja pensando em pessoas que ainda não viveram essa transformação. E isso é natural. Quem é alcançado deseja que outros também sejam. Mas entenda, a sua mudança será o maior testemunho. Não se trata de convencer, mas de viver. Quem te conheceu antes verá a diferença. E essa diferença não será forçada, será visível, viva, real. O Espírito que te transforma vai alcançar aqueles por quem você ora. Não pelo seu esforço, mas pela graça que agora te envolve. Você é a resposta para ambientes que ainda vivem em conflito. Sua presença carregará paz, mesmo onde há guerras não declaradas. Palavras ditas por você curarão feridas antigas. Não porque você é melhor, mas porque agora você fala com unção. E a unção não é volume, é peso de verdade. As pessoas ao seu redor sentirão isso. Elas perceberão que algo mudou e você saberá que não foi uma mudança sua. Foi uma obra do Espírito, uma graça que desce e permanece. Se sentir que essa realidade está se cumprindo em você, declare: a presença do Espírito Santo me guia com firmeza. E confie nessa direção. Como está em João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E essa verdade não te condena, ela te liberta, ela te abraça, ela te firma, e por meio dela você deixará de andar por impulsos e passará a andar por direção. Nada mais será por reação, tudo será por convicção. Mesmo que o processo tenha sido longo, mesmo que as lágrimas tenham sido muitas, nada foi em vão. Cada dor sentida se tornou solo fértil para algo novo. E agora o Espírito está te fazendo florescer. Não é sobre retornar ao que era, é sobre se tornar quem você sempre foi no plano divino. Há uma versão sua que o céu reconhece e que agora está emergindo. Uma versão leve, curada, decidida. E quando ela se manifesta, até o ambiente se alinha. Você ainda vai agradecer por não ter desistido. Vai olhar para trás com compaixão, não com vergonha. Vai abraçar a sua história, porque compreenderá que até o que doeu fez parte do plano maior.
O Espírito Santo não desperdiça nenhuma lágrima. Ele transforma o choro em testemunho, a espera em autoridade e a dor em compaixão. Essa compaixão será sua força nos próximos dias. Porque quem é curado, aprende a curar. E quem é restaurado, se torna ponte para outros. Você não precisa mais correr atrás de validação. A aceitação que você buscava nos outros, agora é suprida pela presença. E quando o Espírito te preenche, o vazio desaparece. Você já não depende de elogios para seguir, nem de aprovação para avançar. Você caminha porque sabe que está onde deveria estar, e isso basta. A segurança que você tanto buscava não vem das circunstâncias, vem da certeza de que está no centro da vontade de Deus. Eu vejo você como ninguém vê. Conheço as lutas internas que não são compartilhadas, os receios que você guarda em silêncio, os questionamentos que nunca foram verbalizados. E mesmo assim, eu permaneço. O Espírito que habita em você não se assusta com suas falhas. Ele continua, persiste, insiste, porque o amor dele não tem ponto final. E quando você se entrega a esse amor, não há espaço para culpa, apenas para rendição. E rendição é onde tudo começa. Continue ouvindo com o coração aberto. Há mais sendo alinhado, mais sendo destravado. O Espírito Santo não está com pressa, ele está presente. E presença é tudo que você precisa agora. Não busque compreender tudo, apenas permaneça, porque o que está sendo construído em silêncio sustentará milagres que o mundo inteiro verá. Você está sendo lapidado para algo maior, e cada detalhe importa, cada segundo de rendição conta. Você chegou até aqui por escolha, uma escolha simples mas poderosa: ouvir. E ouvir transforma, porque a fé vem por ouvir, e a fé é o solo onde o céu planta os maiores milagres. Não pare agora. Você está em meio a uma revolução invisível. E o que nasce no invisível se manifesta no tempo exato. O Espírito não erra. Ele te conhece. Ele te chamou. E ele ainda está falando. Fique mais um pouco. Ainda há mais. Ainda há resposta. Ainda há revelação. Você continua ouvindo, e isso carrega um significado eterno. O Espírito Santo reconhece quem está disposto a permanecer, mesmo quando o mundo oferece atalhos. E você escolheu ficar, mesmo sem entender tudo, mesmo quando seria mais fácil se distrair. Isso revela que sua alma está faminta por verdade, e onde há fome espiritual, há provisão celestial. Neste instante, o céu não apenas te observa, ele se move. E quando o céu se move, nenhuma parte da sua história fica esquecida. Se esta mensagem tocou sua alma de forma profunda, não deixe que ela termine em você. Curta agora este vídeo para que mais vidas sejam alcançadas por essa presença transformadora. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo palavras vivas que carregam direção, consolo e cura. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso ainda hoje. E permaneça por aqui. Há outras mensagens carregadas de revelação, esperando apenas um coração aberto como o seu.